Vamos meditar na palavra de Deus, o Josué, capítulo 1, do verso 1 ao 8. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrate, toda a terra dos hititas, até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro da lei, meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. E para finalizar o verso 9 diz assim: não fui eu quem lhe ordenei, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor pela palavra? Meus irmãos, a gente precisa abrir o coração para receber os recados que Deus tem falado, porque isso determina sucesso e fracasso na nossa jornada terrena. Eu gostaria de hoje falar dentro dessa reflexão do Descomplique. A proposta é: descomplique o segredo do sucesso. Pergunta para quem está do seu lado assim: você conhece alguém de sucesso? Pode responder. Sim, não, talvez. É bem provável que uma pergunta como essa vai gerar uma conversa longa. Porque, para mim determinar se é alguém de sucesso ou não, é bem provável que tenha alguns critérios. E talvez alguém respondeu para o seu colega: depende. Conheço gente que tem sucesso financeiro, mas fracassado na família. Conheço gente que tem sucesso no status, na profissão. Conheço gente que é famosa, mas também é fracassado na espiritualidade. Então, eu acredito que as respostas possam variar. Mas, acima de todos os olhares que determinam sucesso e fracasso, nós precisamos entender que há um Deus que nos criou, nos projetou, estabeleceu algo para a nossa vida e eu acho que é impossível alguém que conhece o Senhor, alguém que conhece a palavra, alguém que se rendeu ao senhorio de Cristo, não entender que sucesso é nós alcançarmos o alvo de acordo com os padrões de Deus. Então eu já estou aqui, previamente, estabelecendo o critério. Não é o critério do mundo, não é o critério do sistema, não é o critério que as redes sociais impõem, porque o critério das redes sociais é só aparência. Se você coloca fotos bonitas, se você anda de carrão, então eles imaginam que você tem sucesso. Não estou falando disso. O sucesso no padrão de Deus. Interessante, às vezes nós pensamos que essa palavra sucesso é algo que Deus nem liga para isso, gente. Sucesso fala em alcançar o alvo.
E Deus deseja que cada um de nós venhamos alcançar o alvo. E deixa eu falar mais. Apesar de o mundo ganhar muito dinheiro em torno disso, no sentido de criar cursos, lançar livro, eu até perguntei na inteligência artificial, quantos livros existem em português falando sobre o sucesso? A resposta da inteligência artificial para mim foi, isso é impossível de falar, porque a quantidade, né, ela não consegue ser mapeada, porque muitos livros foram lançados e registrados e muitos nem foram registrados. Mas a gente sabe que milhares de pessoas lançam livros dizendo, olha, o segredo do sucesso é isso, o segredo do sucesso é aquilo, mas que eu e você, nesse mundo tão barulhento, possamos estar atentos ao que Deus diz. Só no texto que nós lemos, por 2 vezes, pelo menos, o Senhor vai dizer para Josué, assim será bem sucedido. E depois ainda vai dizer, será bem sucedido e os seus caminhos prosperarão. Tudo o que a sociedade deseja, sucesso e prosperidade, Deus ele já estabelece aqui dizendo, se fizer isso, pode ter certeza, objetivo alcançado, o sucesso garantido. Vamos ver então o que o Josué nos ensina. De como nós podemos descomplicar esse tal de segredo do sucesso e, de fato, caminhar rumo a uma vida bem-sucedida nos padrões de Deus. Se nós olharmos para a história desse homem, chamado Josué, aqui no livro que leva o nome dele, no capítulo 1, ele já está para entrar na terra prometida. Mas quando a gente volta um pouco à história, a gente vai lá para o Êxodo, a gente percebe que Josué, desde o início, ele estava confiando no Senhor, no chamado que Moisés recebeu do Senhor, e ele se dispõe a estar junto, porque ele crê nessa promessa, que Deus vai tirar o povo do cativeiro do Egito, libertá-los da escravidão e levar numa terra que o Senhor já preparou desde antes para Abraão, Isaque e Jacó. Isso entrou na alma dele, e ele está disposto a isso. Agora, o tempo vai passando. As coisas vão acontecendo. E a primeira lição que fica evidente para mim, quando nós olhamos para a vida de Josué, e como que ele conseguiu ser bem-sucedido na sua missão, é porque ele confiou no tempo de Deus e na maneira de Deus trabalhar. 2 coisas muito difíceis para cada um de nós. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, porque nós somos agoniados, ansiosos. Como eu falei, se você voltar um pouco na história, lá em Êxodo 24:12, 40 anos antes, quando Deus vai dar as tábuas da lei para Moisés, sabe quem está junto auxiliando? Josué. Sabe o que é esse camarada? Ele aceitar, presta atenção nisso, ele aceitar por mais de 40 anos caminhar na sombra da liderança de Moisés, por mais que ele sabia que Deus tinha algo grande para ele entende que durante 40 anos não é para ele ser o principal, não é para ele liderar, é para ele dar suporte. E ele não era pouca coisa, não. Camarada esperto, camarada líder de guerra, porque desde os 40 anos lá atrás, quando o povo do Egito quando o povo de Israel sai do Egito, os inimigos já aparecem, vêm os amalequitas, e sabe quem lidera aquele povo para vencer a guerra? É Josué. Homem experiente, homem preparado, ele já era um grande líder, mas durante 40 anos, qual foi o chamado de Deus para ele? Auxilia Moisés, serve Moisés, ajuda Moisés, vai chegar o seu tempo de liderar, espera até lá, porque cada etapa é uma preparação. Você quer ser bem-sucedido na sua vida? Entenda o tempo de Deus para você e não pule etapas. Não pule etapas. Pastor, mas eu estou passando por uma situação tão difícil, tão complicada, que eu estou desesperado para pular essa etapa. Ei, aquele que te chamou
Ele controla todas as coisas. Ele rege todas as coisas. E se Deus permitiu que certa dificuldade chegue na vida daqueles que estão em obediência aos seus ensinamentos, você pode ter certeza absoluta, aquilo é para te moldar, te lapidar, te ensinar, te forjar, para prepará-lo, para que quando você chegue lá, no lugar que Deus estabeleceu, você consiga executar o que o Senhor espera. Vocês me entendem? Digo amém. É por isso que lá na frente, Tiago, o irmão de Jesus, ele vai escrever assim, capítulo 1, verso 2, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Considerem motivo de alegria passar por diversas provações. Ele continua dizendo, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Então, deixa eu entregar de uma maneira bem clara esse recado dos céus sobre a sua vida. Por mais que Josué ficou 40 anos auxiliando, enfrentou inimigos, enfrentou adversidade, viu o povo de Israel perder a confiança no Senhor e se levantar contra ele. Ele viu tudo isso, mas tudo aquilo também o estava preparando para liderar com excelência. Pastor Aguiar hoje, aqui, enquanto estava na oração, ele leu o versículo sobre o final lá da vida de José. Vocês intentaram o mal contra mim. Vocês quem? Os irmãos, que o venderam para ser escravo no Egito. O José, que lá no Egito foi caluniado, foi preso, mas aí ele vai emendar dizendo assim, por mais que vocês intentaram o mal contra mim, Deus o tornou em bem, me preparando para esse momento, a fim de que vocês também fossem abençoados através da minha vida. Se nós de fato confiamos na soberania do nosso Deus, nós precisamos nas adversidades olhar para Ele e dizer, Senhor, está doendo, está difícil, mas eu creio na sua promessa, isso vai passar, e tudo isso que eu estou aprendendo na forja, na crise, no fogo, vai contribuir para o meu bem. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo os seus propósitos. E é por isso que também ele vai dizer, eu posso todas as coisas naquele que... Só que as pessoas às vezes só gostam de pegar esse versículo isoladamente, dizer, eu posso todas as coisas, eu posso ter uma Ferrari, eu posso... Não é isso. A melhor tradução é eu suporto todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que ele está dizendo? Por quê? É o Senhor que renova as minhas forças, é Ele quem cuida de mim, é Ele que é o meu alicerce. Então, eu estando nele, pode vir quem for, pode vir a circunstância que vier, eu estarei preparado no Senhor. Talvez, na nossa pressa de pular etapa, a gente não tenha entendido o tempo de Deus. Aprenda a esperar, vale a pena confiar no tempo de Deus e nos métodos de Deus. Se olharmos para a palavra, a gente vai ver, quem sabe, alguns exemplos de quem não soube esperar e quis pular etapa. O próprio pai da fé, Abraão, escolheu um plano B. Estava demorando muito o filho da promessa chegar. O plano B foi com a escrava Agar, e isso gerou um grande transtorno. Você vai ver lá no Novo Testamento, Jesus contando a história, você conhece, do filho pródigo. Ele quer pular a etapa, ele quer herança antes do pai morrer. O fim dele, antes da restauração, ele teve que lá estar no meio dos porcos, até que se arrependeu e voltou moído para casa. Então, assim, sempre o pular etapas trará adversidades muito piores do que você aguardar pacientemente e confiar que Deus está agindo. Amém? Depois, o que nós vamos entender? Josué, em todo o tempo, ele acreditou na promessa que Deus fizera.
por mais estranho que fosse, tirar um povo do lado do Nilo e levar para um deserto, tirar de um lugar fértil e levar para um lugar infértil. Deus estava ali mostrando que iria cuidar, proteger e prover sobre aquele povo. Josué confiou. Em momento algum você vê ele duvidando, em momento algum você vê ele murmurando, em momento algum você vê ele questionando. E isso fez toda a diferença. Quando Moisés escolhe 12 espias para dar uma olhada na terra, nós sabemos que apenas Josué e Calebe é quem traz o relatório positivo dizendo, olha, de fato, os muros são altos e tem gigantes, mas nós sabemos que Deus está conosco, aquele que nos prometeu é fiel para cumprir, nós vamos para cima desse povo e nós vamos comê-lo como se fosse pão. Enquanto os outros se viam do tamanho de um gafanhoto e não acreditavam que a promessa poderia acontecer. Confiar em Deus, quando está tudo bem, é fácil. Agora, quando os inimigos surgem, quando a adversidade chega, quando o desafio aos olhos humanos parece impossível, aí que exige fé. Mas deixa eu falar para cada um de vocês. Na nossa geração, a fé das pessoas está cada vez menor. E a consequência é lógica. Se a fé vem por ouvir a palavra, ter contato com a palavra, conhecer o Deus da palavra, se relacionar com o Deus da palavra, essa geração que mais se afasta de Deus, que mais tem Bíblia traduzida no português, mas menos lê a Bíblia, é claro que a fé cada vez vai minguar. É por isso que o chamado de Deus para cada um de nós, escute isso, é ir na contramão. Dos espias, eram 12, 10 não acreditaram na promessa, só 2. Então, cuida com esse ditado que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Raramente isso acontece. Geralmente a maioria vai se esfriando, geralmente a maioria vai perdendo a fé, geralmente a maioria se afasta de Deus e se esquece do que Deus prometeu. Seja você a exceção. Mas não tire os olhos do seu Deus, da promessa do seu Deus. Não perca a conexão com o seu Deus. Essa é a única maneira de nós permanecermos confiando nele. Eu imagino, depois desse episódio, Deus diz, aqueles que confiaram vão entrar. Já parou para pensar? Durante 40 anos, o povo vai morrendo. Acredita-se que tinha mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. E os adultos, eles vão perecendo no meio do caminho. Era morte todo dia. Um quadro extremamente assustador e pavoroso. Mas passa 40 anos e Josué, ele está confiando na promessa. Tanto que, depois da morte de Moisés, o Senhor se manifesta dizendo, olha, a promessa está de pé. Por mais que o grande líder Moisés, o meu servo, Deus fala, o meu servo, ele está morto, agora é contigo. A promessa está de pé, ela não está limitada à liderança de pessoas. Se você confiar, você vai entrar. Eu estarei contigo, ninguém vai te deter. Mas é preciso obedecer à palavra do Senhor. A confiança no Senhor, ela é resultado do quanto nós nos envolvemos com Ele e conhecemos a sua palavra. E, consequentemente, o oposto também é real. Porque quanto mais eu me alimento da palavra, mais fé eu tenho. Quanto mais fé eu tenho, mais eu vejo que a palavra é verdadeira. E isso vai me fortalecendo para viver e desfrutar a promessa. E a gente também percebe que a obediência de Josué não é uma obediência limitada, mas é uma obediência total. Os passos de fé que você vai dando vão gerando experiência e deve fortalecer a sua fé. A ponto de, quando a lógica humana diz uma coisa, mas o Senhor te diz outra, você jamais venha abrir mão daquilo que o Senhor está dizendo. É interessante. 40 anos se passam, as crianças e os adolescentes agora se tornam adultos. Josué, ele está com um novo exército para agora entrar na terra prometida.
O primeiro desafio é a cidade de Jericó, e a ordem do Senhor é fora da lógica humana, porque não é para atacar com armas, com catapultas, com canhão, com nada disso. A promessa de Deus vai se cumprir através da obediência. Vocês vão dar voltas nos muros de Jericó durante 7 dias, e no 7º dia vocês darão mais voltas e gritarão forte: o mais o Senhor vai fazendo. E nós sabemos que o milagre acontece. As muralhas vêm ao chão, o povo entra na terra prometida e desfruta da bênção do Senhor. A promessa se cumpre. Vamos voltar no começo àquela primeira pergunta. Pessoas bem-sucedidas. Deixa eu perguntar para você agora. Você é uma pessoa bem-sucedida no padrão de Deus? Pastor, o que eu preciso fazer? Confiança. Não tem segredo, não tem, como alguns livros vão dizer, né? As 25 maneiras de você ser bem-sucedido. A partir do momento que você ouve a voz do Senhor, permite que isso entre no teu coração e você se dispõe a obedecer, apesar da opinião de pessoas, às vezes pessoas próximas que vão falar o contrário, pode ter certeza, você estará na rota do sucesso. Talvez vai ter que enfrentar a desaprovação de pessoas, mas eu posso te garantir, como diz os apóstolos quando foram presos lá, porque o Sinédrio tinha falado, não pregue sobre o nome de Jesus. E eles falaram de uma maneira bem clara quando eles foram presos. Muito mais vale obedecer ao nosso Deus do que as pessoas. Ou seja, isso é convicção, que é resultado de experiência. Não perca a oportunidade de conhecer mais a Deus, obedecer a sua palavra. Esse é o segredo de uma vida bem-sucedida. Eu não estou dizendo que Deus não pode abençoar em todas as áreas, seja profissionalmente, seja financeiramente, seja familiarmente. Deus deseja nos abençoar a ponto de que nós venhamos transbordar, mas não existe nada melhor do que você saber que está em obediência ao Senhor. Você pode colocar sua cabeça no travesseiro, em paz, com a alma leve, preenchida, satisfeita, porque aquele que o chamou, você tem o obedecido. Então a gente sabe, Ele é fiel para cumprir as promessas, e isso nós vamos desfrutar até o fim. Vamos se colocar em pé, que eu quero orar por você e abençoar a sua vida. Quando nós olhamos essa história, fica claro que diante dos desafios da vida, nós precisamos obedecer a voz e o comando do nosso Senhor. Como eu disse, nesse mundo barulhento, é muito fácil nós fletarmos com outras propostas de sucesso. E sabe qual é o resultado disso? Alma vazia. Confusão de destino. Relacionamentos desgastados. Qualquer outra coisa que ocupe a centralidade da nossa vida nos levará para um fracasso. O sucesso sempre será obedecer o nosso Senhor. Nem sempre é fácil. Raramente vai ter aplausos. Raramente você estará com a multidão. Mas vale a pena. À medida que a caminhada for acontecendo, os problemas surgindo, a graça do Senhor também ela vem, e ela vai te renovando. Aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, e Ele vai te dando graça suficiente
para diante de cada adversidade, você superar, vencer e viver a promessa. Olhando para os personagens da Bíblia, me chama a atenção quando eu olho para Davi. Surge um urso como adversário, ele vence. Surge um leão como adversário, ele vence. Depois surge um gigante, ele vence. Depois um rei surge contra ele, ele tem paciência, ele vence. Depois um adversário muito pior, que um seu próprio filho se levanta contra ele. Ele crê na promessa. Ele está com o Senhor até o fim, mesmo não sendo perfeito, mas a cada etapa e desafio que chegava, ele estava aberto para obedecer e receber aquilo que Deus tinha para a vida dele. Eu não sei qual etapa da vida você está. Como eu disse, aparentemente, humanamente falando, pode estar demorando aos seus olhos, mas se você está confiando no Senhor, saiba que todos os dias, inclusive os dias de fornalha, os dias do crisol, Deus está aí, te ensinando, te amadurecendo, te preparando para viver as promessas. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. No tempo dele, na maneira dele agir, nas estratégias que ele te dá, confia no Senhor.